Olá pessoal, estamos iniciando aí mais uma videoaula. Essa é a terceira aula do nosso curso aí, né? O nosso mini curso de motor de passo, né, Mariana? Isso aí, nessa aula a gente vai ensinar para vocês um dos comandos de posicionamento utilizando o motor de passo, que é o DPL-SV. A gente vai mostrar então que com um botão eu vou acionar o motor e vai rodar em uma certa velocidade, num sentido, e com outro botão ele vai rodar em outro sentido, né? Nós vamos mostrar para vocês aqui que a gente ligou aqui o motor, né? Duas entradas digitais, dois botões, para poder fazer aqui o comando do entrada X0 e entrada X1 do PLC. Então, a gente pode mostrar para eles aqui primeiro, né, como que a gente ligou, tá? Como está ligado. E aí nós vamos entender aí, né, como funciona o comando DPL-SV. Então, aqui a gente ligou, né, na entrada X0 e X1, a gente usou dois botões. Quando eu acionar esse botão aqui, então, ó, ele vai acionar o X0 e esse aqui é a entrada X1. X0, X1, ok? Então a gente vai usar, por exemplo, esse aqui, botão quando acionar, o motor vai rodar num sentido e aqui o motor vai rodar em outro sentido, tá? A gente conectou aqui o cabo de programação do CLP e ele tá chegando lá no nosso CLP. Aqui a gente fez um arranjo, né, com o motorzinho de passo. A gente colocou aqui uma chavinha para indicar o posicionamento dela, né? E a gente prendeu ela aqui também com a fita 3M, porque esse motor, né, dependendo da velocidade que você girar, ele vai virar, ele vai vibrar, não vai conseguir parar aqui, tá? Então, tá montado aqui, agora a gente vai fazer a conexão no software do PLC e vamos utilizar aí o comando DPL-SV. Então, pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês, então, né, utilizando o ISPsoft, né, é um software da Delta que vocês já viram aí em muitas aulas, né? O nosso cabo já está conectado aqui também na USB do computador. Lembrando que a gente tem que configurar lá o com MGR, né, para falar que ele está ligado aqui, veio via porta serial. Tá? Então vamos abrir o com MGR aí e adicionar o driver de comunicação, né, Mariana? Isso. Então ele já reconheceu aqui o driver 1 na COM3 do meu computador. Vou vir aqui em File, New. Criar um novo programa. Modelo SS2, né? Que você escolheu que é o modelo que a gente está utilizando. Isso. Então vou vir aqui em Programs. Botão direito, New. Prog 0 mesmo. E vou começar a criar aqui a nossa função DPL-SV, né? Só então, digitar, né? Dá dois cliques aqui, digita a função DPL-SV. E aí eu vou inserir aqui o nosso botão para mandar ele rodar num sentido. Então seria o nosso X0, né? O primeiro botão. Aqui na função, a função DPL-SV, a gente tem que determinar, né, no início dela aqui, qual que é a frequência que a gente deseja para o nosso motor de passo. Dá um F1 aí, Mariana, para o pessoal poder ver que eles conseguem ver a descrição do bloco, né? Se tá o F1 aí, você vai entrar no help dele, você vai ver que lá o primeiro lá, o item, né? O S, né, Mariana? O S seria a frequência de saída, né? A gente coloca o quanto que a gente quer de frequência. Para o D1, a gente coloca a saída, né? No caso aqui, a gente vai usar saída de pulso Y0. Saída de pulso, que é o Y0. E o D2 seria o sinal de direção, que é o nosso Y1, que a gente conectou no PLC. Então, vou colocar aqui. Qual frequência que a gente vai colocar inicialmente? Então, vamos trabalhar aqui a ideia do que é frequência, para o pessoal entender, né, gente? Frequência, o que é? É número de pulsos por segundo. A gente colocou aqui que esse motor de passo vai dar uma volta, né? Para ele dar uma volta, tem que dar quantos pulsos nele? 1000 pulsos, é a resolução que a gente colocou, né? 1000 pulsos. Então, se eu der aplicar 1000 pulsos por segundo, seria colocar a frequência de 1000 Hz, 1000 pulsos por segundo, quer dizer que ele então vai dar uma volta em um segundo. Isso. Porque eu falei que ele precisa de 1000 pulsos para poder dar uma volta. Então, vamos colocar 1000 Hz então, Mariana? 1000 Hz. Ou seja, eu estou aplicando 1000 pulsos em um segundo. Então, ele vai aplicar 1000 pulsos em um segundo. E enquanto a entrada estiver ativada ali, né, Mariana? Ele vai ficar rodando a velocidade de 1000 pulsos por segundo. Sim. Que seria uma volta por segundo. Exatamente. Então, vou colocar aqui o A saída de pulso é D0, né? É o Y0. E a saída de direção é o Y1. Então, nesse caso aqui, enquanto a gente estiver pressionando o X0, ele vai mandar essa frequência de 1000 Hz, né? Isso aí seria com o X0. Aí vai rodar em um sentido. Agora eu quero o X1 rodar no outro sentido. Então, para a gente fazer com o X1, eu vou dar um Ctrl+C aqui na linha.
Ctrl V O aqui. comando é o mesmo, né, O Mariana? comando é o mesmo. O que a gente vai mudar é que com o X1, a gente quer que roda no outro sentido. Para rodar no outro sentido, é só a gente inserir a mesma frequência negativa. Se quiser que roda na mesma velocidade, né, Mariana? Isso. Se eu quiser rodar em velocidade diferente, eu posso rodar em uma frequência num sentido e outra, né, em outro sentido. Mas aqui nós estamos fazendo com a mesma velocidade. Com a mesma velocidade seria... Então ele vai ter que dar uma volta em 1 segundo. Isso, exatamente. Então, vamos testar aqui. Vamos Descarregar o programa. Descarregar, né, em Tools, Communication Settings. O driver está aqui, ok. E aí a gente descarrega aqui. Program, ok. Uma vez que você descarregou o programa, gente, aí é só dar o comando. O XL vai fazer o motor rodar em um sentido, uma volta por segundo, e o X1 vai rodar em outro sentido, a essa frequência, que seria de 1000 Hz. É um comando simples, né? Seria o comando mais básico para você poder estar fazendo a sua primeira aplicação. Isso então vamos aí. lá, eu vou acionar aqui e a gente vai medir, ver com outra câmera e ver na tela, né? Funcionando aqui a uma volta por segundo. Eu vou colocar o PLC aqui em Run, porque ele está em Stop. Então, se tiver stop não funciona, tá? é isso. Então vamos lá, vamos pegar outra câmera aqui para vocês poderem visualizar melhor. Então, pessoal, vamos testar aqui a nossa aplicação. O X0 ele vai rodar em um sentido, a 1000 Hz. Então, ele está rodando nesse sentido. Se você considerar ali, né, gente, imagina que cada vez que ele passa aqui é 1 segundo. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. De 1 em 1 segundo ele dá uma volta, ou seja, está dando 1000 pulsos por segundo. Vamos rodar no outro sentido. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, por exemplo, né, uma coisa a observar aqui, Mariana, vamos supor, se você girou e parou aqui, quando você apertar aqui, vai dar uma volta por segundo, né, a partir daquele ponto que você colocou, né, que você parou, né, o ponto inicial dele. Então, está aqui rodando, né, a gente conseguiu fazer o motor rodando, vocês estão vendo lá no programa, né, ó. Quando aciona o X0, ele ativa os pulsos, o Y0, o Y1 está desativado, porque está rodando em um sentido. Quando acionar o X1, ele liga o Y1 para poder mudar o sentido, né? Porque a gente inverteu o sentido. Tá? Então vamos ver agora qual é a relação que eu tenho da velocidade com a minha frequência, né? Vamos imaginar qual seria, quantos RPM que esse motor está rodando agora, né? Se eu quiser saber quantos RPM que ele está rodando agora. Então vamos observar lá na tela. Vamos considerar primeiro que você colocou a frequência lá de 1000 Hz, né? Se eu colocar 1000 Hz, eu tenho 1000 pulsos por segundo. Então, quantos pulsos que eu teria em 1 minuto? Para eu saber a relação de RPM, né? Se eu tenho 1000 pulsos por segundo, em 1 minuto, que são 60 segundos, eu vou ter 60.000 pulsos em 1 minuto, certo? Então, o que quer dizer 60.000 pulsos em 1 minuto? Quantas voltas em 1 minuto? Se 1000 pulsos é uma volta, 60.000 pulsos vão ser 60 voltas em 1 minuto. E o que quer dizer 60 voltas em 1 minuto? É 60 RPM. Rotações por 60 minuto. rotações por minuto, certo? Então, nesse instante agora, o motor está rodando a 60 RPM. Ok? Agora vamos imaginar, se eu fosse colocar 2000 RPM. Se eu fosse colocar 2000 RPM não, 2000 Hz lá naquele campo. Se eu colocasse 2000 Hz. Então, se eu colocasse 2000, vamos supor, 2000 Hz, eu teria 2000 pulsos por segundo. Se 1000 pulsos é uma volta, 2000 pulsos vão ser 2 voltas, certo? 2 voltas vezes 60, eu tenho 120 RPM. 2 voltas vezes 60, porque 2 voltas em 1 segundo. Em 60 segundos, seria 1 minuto, eu vou ter 120 RPM. Então coloca 2000 agora, Mariana, e vamos acionar aqui para a gente ver se ele vai dobrar a velocidade dele. Ele estava 60, agora ele vai ter que ir para 120 RPM. Então eu vou trocar aqui para 2000. A gente tem que clicar aqui em Edição Online Edit, né? Que eu estou online com o meu PLC. Trocar para 2000, trocar no outro sentido também. Menos 2000. Menos 2000. E faço o Online Update aqui. Ok. Deixa ele confirmar lá. Vamos acionar aqui agora, então vai ter que rodar a 120 RPM. Vai dobrar a velocidade.
Você pode ver que agora ele dá 1 segundo e já dá 2 voltas. 1, 2, 3, 4, tanto num sentido quanto em outro sentido. Vamos deixar o exercício pessoal aí, né? Com 3.000 RPM, 3.000 Hz, né? Com 3.000 Hz, coloca 3.000 Hz aí, Mariana. Vamos testar com 3.000 Hz. Lembrando que esse CLP aqui, ele aceita até 10.000 Hz, né? 10 kHz de frequência. Vamos descarregar. Na questão da ligação em paralelo, né? Que a gente tinha comentado. Para ligação em série, ele não vai atingir essa velocidade mais alta. Como a gente está em paralelo, até uns 10.000 Hz ele aceita bem. Vou descarregar ele aqui, mudei para 3.000, né? Vamos acionar aqui agora, ó. Se eu quiser saber, então, Mariana, quantos RPM tem aqui agora, com 3.000 Hz, calcula lá para o pessoal poder aprender como que faz. Então, com 3.000, eu teria 3.000 Hz, que significa 3.000 pulsos por segundo. Se 1.000 pulsos é uma volta, que no nosso caso da nossa resolução, né? Quantas voltas que vão ser 3.000 pulsos? 3 voltas. Então, se eu multiplicar 3 voltas que eu tenho por segundo vezes 60, né? 60 segundos, que é 1 minuto, eu vou ter 180 RPM. 180 rotações por minuto. Ok? Então, essa velocidade aqui, ó, ele está a 180 RPM. Então, pessoal, com isso a gente encerra, né, essa videoaula, né? A gente pede para vocês exercitarem, né, Mariana? Faça com 4.000 Hz, com 5.000 Hz. Faça diferente, tipo assim, se eu quiser 600 RPM, quantos Hz que eu tenho que colocar? Para você praticar essa matemática, que uma vez que você aprendeu, você pode, a Mariana até chegou a criar uma planilha no Excel aqui para poder fazer, né? Criou uma planilha no Excel, onde que ela digita lá a frequência, ela tem a resolução que ela colocou, para poder saber, né, qual que é a velocidade que ela vai ter no final, né, Mariana? Isso aí é interessante fazer, né? Porque à medida que a gente vai testando, né, o programa, às vezes você não tá nem raciocinando, vou colocar tantos Hz, vou colocar tantos 1.000 Hz, para ver o limite do seu motor e tudo, e às vezes você não tá pensando, raciocinando quantos RPM vai dar. É legal você fazer uma tabelinha no Excel para já calcular para você de forma automática, para você não ter que ficar raciocinando, fazendo esse cálculo de cabeça, mas é importante você saber como que funciona, porque aí você sabe mais ou menos aí o RPM que você vai utilizar na sua aplicação. Legal. Para quem a gente tava só com o módulo aqui, né? Agora a gente já tá fazendo movimentação com o nosso servo-acionamento, né? Com o nosso servo-motor, no motor de passo, né? Sempre falo servo-motor, motor de passo. Nós vamos agora encerrar essa aula por aqui, para não ficar cansativo, e na próxima aula a gente vai mostrar um comando novo aí, onde você vai alterar pulso e direção, né, Mariana? Isso aí. Vamos até lá então, pessoal, a próxima aula.